Senhor presidente, vereadora Mério, obrigado pela cessão do espaço para que eu possa falar antes da senhora. Vereadores presentes, aqueles que nos assistem aqui na Câmara e que nos assistem pela TV Câmara. Um dos motivos da minha vinda aqui para falar hoje é a nossa viagem, nossa de quem? Minha, da vereadora Aline e de 2 funcionários da Câmara de São José, a São Paulo, para discutirmos algumas questões relacionadas à CPI. Então, nós precisamos, e foi julgado necessário, procurar o administrador da massa falida, ou seja, da Atrium, e dos fundos que ela administrava, e também tivemos uma reunião com o juiz de direito da 2ª Vara de Falências de São Paulo, que é o responsável pelo caso, e esse é o juiz, inclusive, que é responsável pela falência do Banco Santos e que está analisando e averiguando essa questão. Então, é importante que a gente traga, primeiro, de que está se buscando de todas as formas trazer informações adequadas para essa questão e levantar exatamente o que de fato aconteceu para que a gente não cometa nenhuma injustiça. Na primeira reunião, que foi no período da manhã, no dia de ontem, nós falamos com o Dr. Moretson, que é o representante do Banco Central, que administra a massa falida e que nos colocou todo um relato, que depois nós vamos transcrever, inclusive, mas só vou passar aqui de uma maneira geral para quem nos assiste, e para quem está aqui, para os vereadores, de que ela já foi decretada a falência da Atrium, e estão levantando, todo o patrimônio de que essa empresa tem, presidente, para que possa, então, estar tentando reembolsar os devedores, que é em torno de 120, 130 milhões de reais. Mas uma coisa que foi uma surpresa, que eu diria talvez, entre aspas, positiva, é de que nós imaginávamos, vereador Sanderson, de que a Atrium, até foi ventilada aqui, ela tinha apenas uma fazenda em Minas Gerais e que metade era alagadiça, então, e que ela dizia que valia 20 milhões de reais e não vale isso. De fato, isso existe e é bem assim mesmo, ela deve valer 15, 16 milhões. Mas o administrador da massa falida nos trouxe alguns dados de inúmeras ações que a Atrium ela é beneficiária e que ela ganhou. Uma das quais de 40 milhões, outra de 5, 6 milhões e outras que estão transitando, mas já em fase de determinação de valores de sentença e de que ele tem uma expectativa de que ele vai poder reaver parte do recurso. É lógico que coloca de que não será, na expectativa dele, nesse momento, ele não tem expectativa de que isso seja suficiente para reembolsar a todos aqueles que foram lesados. Mas todo o andar do resto da nossa visita e da avaliação, depois nós vamos estar relatando. Mas isso é importante porque tem algumas informações novas que vêm aqui, até, não sei se nos animar, mas colocar essa relação. Por outro lado, deixar claro, presidente e mesa, de que também eles têm uma série de dúvidas e interrogações que não têm respostas, E nós questionamos profundamente como que uma empresa que é custodiante de títulos poderia comercializar esses títulos. Para quem nos assiste pela TV Câmara, é importante que entenda de que os títulos, ou a Previdência do município, ela adquire títulos e ela não fica, ela não é ela que guarda esses títulos. A lei manda que ela arranje alguém que faça isso. Então, ela contrata uma empresa e ela contratou a Atrium, que é a custodiante. Custódia é uma guarda, não poderia comercializar. E ela o fez, ela fez essa comercialização, mas não fez só com os títulos de São José, fez com os títulos de N prefeituras do país, e algumas das quais, o que é assustador, quase 100% de todo o recurso que as previdências tinham nos seus caixas, Quanto a isso, nós questionamos o administrador se não caberia uma ação para anular essa atividade que a Atrium fez com terceiros, porque o Banco Paulista foi quem comprou esses títulos. Então, ficou de ser estudado essa questão. No período da tarde, nós fomos conversar com o juiz, que é quem está à frente dessa questão. E é importante, talvez algumas pessoas nos perguntam, mas conversar com o juiz, por quê? Primeiro, para que nós pudéssemos ter acesso aos autos, ao processo, tanto ao inquérito administrativo que a massa falida, o interventor, fez, quanto ao próprio processo judicial.
e ele nos garantiu, então, o direito de ter acesso. Nós fomos acompanhados, inclusive, por representantes da São José Previdência, que já copiaram. Algum representante ficou em São Paulo hoje para fazer a cópia do resto do processo e vai encaminhar a CPI para que a gente possa também, então, juntar aquelas informações ao processo como um todo. Então, serve muito mais para que a gente tenha noção. O juiz colocou umas questões bastante claras do interesse dele de resolver, entendeu quando nós falamos que julgamos que a ação que a Atrio fez com os títulos talvez não fossem, não tem lastro legal para que ela fizesse, ele concorda e sugeriu algumas ações jurídicas para isso, vereadora Mary, o que nos deixou satisfeitos nesse sentido. Duas coisas foram positivas: entender que tem um patrimônio talvez um pouquinho maior, que não percamos tanto, se é que vamos perder, mas também a possibilidade de poder cancelar isso que a Atrium fez do momento em que ela tinha a custódia dos títulos para frente. Então foi uma viagem bastante proveitosa, confesso que extremamente cansativa, porque não dormimos ainda, porque por coincidência o aeroporto foi fechado ontem à noite e nós viajamos hoje de manhã, então, nesse sentido, mas tirando o cansaço físico, mas no sentido do contato e das pessoas entenderem que as instituições estão em cima, e não foi só a São José Previdência, mas 3 prefeituras mandaram representantes para essas reuniões e depois nós vamos trazer a miúde aquilo que foi discutido. Um segundo assunto é trazer aí a Rio, Rio Mais 20. Nós temos, começou hoje, 20 anos que foi discutida a Conferência Rio, que é com relação à sustentabilidade e à questão ecológica, né? Às vezes eu fico pensando, nossa, eu me lembro da Rio 92, mas já se passaram 20 anos, o tempo passa muito rápido, né? A nossa cabeça não vai os 20 anos, mas o corpo começa a mostrar que ele já viveu 20 anos e a velocidade é grande. Mas nos remete a fazer uma reflexão das nossas ações locais. E eu disse, e eu digo isso, a questão da sustentabilidade passa por uma revisão das nossas posturas individuais. Temos que pensar global, mas temos que agir local e focal. Se não agirmos focal, não adianta. Tem que começar exatamente dentro das casas. E cada um de nós tem que fazer a sua parte com relação a isso, com relação à racionalidade no uso da água, e inúmeros pontos do planeta já ameaçam a falta de água. Nós temos uma ilusão de que o lençol freático, e quem nos assiste que não entende, o lençol freático é uma grande bacia de água que corre por baixo da terra e que existe em alguns lugares. Vereador, o segundo maior lençol freático do mundo é o aquífero Guarani, é esse que está aqui embaixo de Santa Catarina, vai até Rio Grande do Sul, Uruguai, Paraguai e Argentina. Um outro grande é o que está abaixo do Iraque. Dizem as más línguas que a guerra com o Iraque não teve a ver com o petróleo, e sim com a maior reserva de água que ele tem no seu subsolo, e a humanidade vai carecer disso. Por outro lado, não se pode imaginar assim, nós estamos em cima do segundo maior aquífero do mundo, temos água em abundância. Não, porque se fizer um furo lá na Argentina, a água vai sair lá. Se fizer um furo no Uruguai, vai sair lá. De qualquer maneira, é um lençol e ele tem que ser alimentado. E aí tem questões que nós temos que repensar no planejamento público e nas ações individuais. No planejamento público, facilitando a absorção do solo da água que percola das chuvas, que tem que infiltrar, que tem que alimentar o lençol que está ali embaixo, que o solo funciona como um filtro e depois é essa água que nós vamos consumir. Temos que pensar nos rejeitos, temos que começar a pensar, inclusive, no reaproveitamento do esgoto. Nos assusta pensar que nós tenhamos que no futuro beber a água do esgoto que nós produzimos, né? E para nós isso hoje é espantoso, né, vereadora Mauri? É espantoso, mas nós temos inúmeros países, né, que já fazem isso, e para quebrar inclusive a questão cultural, fazem uma coisa muito inteligente. Pegam a água tratada das estações de tratamento de esgoto, jogam novamente no rio, só por efeito psicológico, mas na frente captam de novo e botam para todo mundo beber. Porque ela é potável, não tem nenhum problema, mas a questão cultural tem que ser pensada. Mas tem inúmeras ações individuais que nós vamos fazer, e se nós fizermos, nós vamos estar fortalecendo a Rio Mais 20. Talvez na Rio Mais 30, nós teremos os avanços que não tivemos na Rio, até a Rio Mais 20. Né? Um ponto forte que a gente tem que pensar dentro da Rio Mais 20.
a responsabilidade dos países ficou firmada. E 200 países confirmaram a presença e estão hoje participando. Então, a responsabilidade dos países com relação àquilo que é um recurso da humanidade e a responsabilidade equilibrada. Os ricos devem mais e têm responsabilidade maior porque contaminaram e poluíram mais. E as metas de redução dessas quantidades no longo do tempo. Termino dizendo... Nós temos que começar a fazer as nossas metas domésticas, para que a gente consiga ajudar também na Rio+30. Obrigado.